Olá, amados, a paz de Jesus a todos. Estamos aqui em mais um Jogando Conversa Dentro com o pastor Saulo e convidados. Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aí nos acompanhando. Que alegria ver a minha querida irmã Michele Piazza nos acompanhando. Deus te abençoe, Michele, em nome de Jesus. Espero que esteja recuperada. Temos orado pela sua vida, oramos inclusive outro dia aqui ao vivo, né? Oramos por algumas pessoas e citamos também o seu nome. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Andréia Delábio, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Andréia, meu querido Sebastião Fares, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Pedro Rocha, um grande abraço, alegria ter vocês com a gente. Gilson Gonçalves, Deus te abençoe, Gilcinho, em nome de Jesus, viu? Quem mais está aqui com a gente? Pastor Humberto Aragão, já está aí posicionado, já vamos chamar meu querido pastor Humberto para estar conosco. Tive o grande privilégio de poder conhecê-lo pessoalmente durante aí 10 dias, né, de proximidade numa viagem que fizemos para a Índia. Uma pessoa de um coração gigante, né, e de um conhecimento, de uma experiência em missões bastante grande, viajado por vários lugares desse mundo, sempre no viés missionário. Então, com certeza, o nosso bate-papo hoje vai ser bastante edificante, tá? Então, quero agradecer aí você que está chegando. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que toda sexta, toda segunda e toda sexta-feira nós temos o nosso bate-papo Jogando Conversa Dentro com o pastor Saulo e convidados, né? Nós louvamos a Deus por isso. Na última segunda-feira tivemos a presença do meu querido pastor Walter Azevedo Júnior, lá de Portugal, compartilhando conosco um pouquinho da realidade de Portugal e também como fazer missões na Europa, né? Nos trouxe algumas orientações importantes, já que ele também é um missionário, né? Lá em Portugal, foi na Itália, agora está em Portugal. Enfim, na próxima segunda-feira teremos a presença do meu querido Fabiano Pereira, um grande especialista na área de comunicação. Ele é repórter, né? E o Fabiano vai estar aí compartilhando conosco essa linguagem dos nossos dias, essa nova linguagem que as empresas, que a igreja, que a sociedade precisa utilizar, que é comunicação, tá bom? Vamos falar muito sobre mídia, rede social, o que deve, o que não deve fazer, o que possivelmente vai ficar, né, depois dessa quarentena, o que não vai ficar. Não perde a live, né, o nosso bate-papo da próxima segunda-feira, às 16 horas aqui no Instagram, tá bom? Gislene Carvalho, Gis, seja bem-vinda, viu? Um grande abraço, Deus te abençoe. Michele, privilégio em participar, privilégio é nosso, viu, minha irmã? Seja bem-vinda, viu? Obrigado aí pela sua presença carinhosa, um abraço a toda a família, ao Rafael, ao Joãozinho, sua mãe eu tenho falado com ela constantemente pelo WhatsApp. Ana Tereza Prado, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Marisa Leardini, lá da cidade de Valinhos, sempre nos acompanhando. Marisa, Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. CLS Maximiano, deve ser a Cleusa, né, Cleusa? Deus te abençoe, seja bem-vinda. Um abraço a Cleusa, ao Lázaro e a nossa querida Tereza, patrimônio da Inge, né? Glória a Deus, boa tarde, que Jesus Cristo nos abençoe ricamente. Obrigado, Marisa. Maria Luzia Fares, um grande abraço, irmã Luzia. Tânia Santos, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Eu vou já agora convidar o meu querido pastor Humberto para estar conosco aqui. Vamos, né? Um bocadinho. Meu querido pastor Alex Teodoro acabou de entrar. Deus te abençoe, pastor Alex. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Estamos aguardando o pastor Humberto Aragão. Pastor Nivaldo, lá da Igreja do Nazareno de São Carlos, hoje me escreveu perguntando se é parente do pastor Humberto, porque ele também é Nivaldo Aragão, eu não sei, né? Pastor Humberto, tá me ouvindo bem? Graças a Deus, um abraço, meu querido. Eu que agradeço aí, obrigado pela sua presença, pelo aceite
do nosso convite. Um prazer falar com o senhor. Sei que o seu tempo é corrido, né? Mas achou uma brechinha para estar com a gente, e isso para a gente é uma grande alegria. Seja bem-vindo, viu? Uma honra estar com você. Obrigado, pastor. Como está a cidade de São Paulo, pastor? Bom, nós estamos aqui vivendo essa pandemia, né? Praticamente tudo fechado, pelo menos as igrejas, né? Estamos agora já pensando como vamos voltar. Até julho teremos ter já um processo totalmente pronto, a gente já com todos os cuidados necessários para poder trazer de volta o povo ao corpo, né? E sentir esse calor, esse amor dos irmãos juntos. Amém. Faz falta, né? O que a igreja, o senhor faz parte aí da equipe pastoral da Igreja Batista do Morumbi, a gente sabe que é uma igreja que preza pela excelência, né, por fazer as coisas da maneira mais padronizada, mais exemplar possível. Quero aqui até aproveitar e mandar um abraço para o pastor Lisânias. Sei que ele está se recuperando aí do Covid, né, que ele tornou-se vítima aí desse vírus, né? Ele está bem? Tá bem, pastor? Está se recuperando bem? Está muito bem. Já domingo passado ele pregou. Foi uma bênção a palavra dele, o testemunho que ele deu. E, na verdade, ele expôs todo o sofrimento que foi passar por esse tempo, né, no hospital. Sendo um pastor, tendo tantos compromissos como ele tem. Foi muito interessante. Quem quiser ver um pouco do testemunho dele, nós temos lá no canal de YouTube da Igreja Batista Morumbi. Você vai ver o testemunho dele lá. Legal, bom avisar. O que a igreja hoje, pastor, dentro desse contexto, está fazendo, né, para se adaptar não só à quarentena, a esse isolamento, mas a esse novo tempo chamado de nova normalidade que está surgindo, né? O que a Igreja Batista do Morumbi está fazendo hoje para se adaptar a essa nova realidade? Olha, nós descobrimos que tínhamos muitas coisas disponíveis que nós não usávamos. Por exemplo, a tecnologia, isso aqui que nós estamos fazendo, que bênção isso aqui. A gente hoje conversa aqui, eu e você, e o mundo inteiro está vendo a gente. Sim. Então, nós começamos a descobrir que tínhamos que ministrar a igreja de alguma forma. E aí, os cultos virtuais, o dia a dia virtual, não paramos. Na verdade, nós estamos trabalhando muito mais com todos os ministérios, principalmente os pequenos grupos. Pequenos grupos estão se encontrando via internet, com diferentes plataformas, conversando, alegria tremenda. Gente que nós não tínhamos nos pequenos grupos, já estão se agregando à igreja. Pessoas que nós não vimos, por exemplo, assistindo um culto virtual, nós tivemos um crescimento de quase 50% de pessoas vendo os nossos cultos. Que legal, isso pastor. Significa que temos aí um trabalho muito grande para ser feito com essa gente. Que legal. Aqui nós tivemos um crescimento de quase 30%. Acho que está um pouquinho mais, 30%. Através da tecnologia, das transmissões dos cultos online, né? E o senhor acredita que isso vai continuar? Eu creio que sim. Eu creio que a tecnologia, essa nova normalidade que você falou, ela adiciona alguns elementos, né? Como a tecnologia, os cursos à distância, pequenos grupos que não vão deixar de se encontrar via internet, treinamentos que podem ser feitos. Você tem uma série de possibilidades, né? Possibilidades que a gente não tinha usado. Por exemplo, você tem plataformas hoje que você tem legendas em diferentes línguas. Nós já vamos testar uma delas para colocar nossos cultos em línguas diferentes, onde as pessoas possam chegar em diferentes partes do mundo e ouvir. Isso está disponível para a gente. Né? Qual plataforma tem essa tecnologia, pastor, esse dispositivo? Nós estamos descobrindo que a Teams, da Microsoft, eles têm isso, mas se você vai pesquisar e pega essa molecada aí que tem na sua igreja, que eu tenho certeza, na área de tecnologia,
eles vão trazer para você uma série de inovações que nós É tínhamos à interessante, né? disposição, né? E É o interessante. custo-benefício é pequeno, né? Legal. Eu pergunto porque aqui em Piracicaba tem a Hyundai, que tem muito coreano, né? De Uhum. repente seria uma possibilidade, né, de estar trabalhando com os Sem dúvida, coreanos aqui. Que sem legal. dúvida, sem dúvida. Pastor, falando um pouquinho de missões, que é a sua área, né? Aliás, eu te conheci mais propriamente aí na nossa viagem para a Índia, né? Uma viagem inesquecível e espero poder voltar para lá muito em breve. Mas como está hoje missões em relação a tudo isso, prejuízo de tudo isso em termos de evangelização, em termos de investimentos? O senhor tem ideia de passar para a gente isso aí? Olha, eu creio que a pandemia, né, ela quebrou muitos governos. A gente, para falar de missões, eu tenho que falar do que está acontecendo no mundo, né? Eu gosto muito de Certo. geopolítica. Então, quando você estuda geopolítica, são as tendências que o mundo está indo em direção a essa globalização e o que vem pós-globalização, né? Então, para mim, essa pandemia, ela quebra vários sistemas que eram dominantes numa época não tão distante, né? Antes da pandemia. Quando você olha, por exemplo, os grandes países do mundo, as grandes economias, todas elas estão sofrendo. Eu nunca vi tantos governos se ajoelharem diante da cruz, como nós estamos vendo nesses últimos tempos. Você não vê quantas economias foram quebradas e quanto tempo vai se levar para essas economias voltarem à normalidade. Então, isso significa, por exemplo, quando você olha a Índia, né, que é o nosso ponto onde nós tivemos, um país dividido num sistema de casta estratificante, que não há mobilidade social e que as pessoas não se tocam e que um Dalit não pode sequer pegar um ônibus, porque vai contaminar as outras pessoas. Como você vai curar o coronavírus num Sim. país desse sem tocar as pessoas, sem fazer os testes, sem hospitalizar essas pessoas, sem entubar essas pessoas? Ou você faz isso, ou a pandemia se alastra ainda mais, e não importa se vai ser aqui, vai ser só lá na Índia, isso vai passar pelas Se alastrar para o fronteiras mundo inteiro, né? e vai pelo mundo inteiro. Então, hoje, os órgãos internacionais, sem dúvida, eles têm que ter os seus olhos nessas políticas que eram fechadas, que eram ditatoriais, que faziam com que as pessoas passassem por essa escravidão, como nós vimos lá na Índia. Então, Sim. se você quer curar um povo, você tem que dar assistência total para essas pessoas, né? E o que você está vendo na Índia hoje é um grupo, os Dalits, andando pelas ruas, sem ter onde ficar, e o governo falando que o lockdown é a solução, que o distanciamento é a solução. Então, você vê gente andando 500 quilômetros, andando, caminhando, para chegar em algum lugar onde eles moraram com suas famílias, para poder morrer com as suas famílias. Alguns estão morrendo no caminho. Mas isso vai ser um grande problema a ser resolvido pelos órgãos internacionais, que vão ver isso e vão ter que agir. Então, de Quer dizer, alguma forma, o senhor acha que vai ser uma intervenção, tem que ser uma intervenção de fora. A partir da Índia não vai partir de rever essa questão de castas. Tem que ser uma intervenção de um órgão de fora. É cultura. Então, se a ONU não fizer esse trabalho, esse é o momento, não só a ONU, mas todos os órgãos como o FMI, Banco Mundial, Unesco, se juntar todo esse pessoal, direitos humanos, essa é a hora deles olharem aquilo que deveriam estar olhando há muito tempo. E já existe alguma instituição manifestando alguma coisa a esse favor ou não? Sim, sim. Já. Os Dalits hoje já não é mais um segredo mundial, né? Hoje as pessoas sabem que existem os Dalits,
que eles estão sofrendo, que é uma das raças que mais oferece pessoas para o tráfico humano, escravidão moderna, tráfico de órgãos. Então, é um momento agora de ação internacional. Se isso não acontecer, a pandemia continua se alastrando. Pastor, Mas a Índia, ela tem... Índia, né? Você vai ver isso acontecendo em toda a Ásia. Você vai ver países sendo quebrados hoje na África por causa da pandemia. E isso vai fazer com que as pessoas se tornem muito mais espiritualizadas, né? E isso significa que há uma grande possibilidade pós-pandemia para missões. A gente fazer a obra de Deus com um mundo muito mais dolorido e aberto à palavra de Deus. Se por um lado é ruim, por outro lado é bom, né? Até pela tecnologia, hoje o mundo, de alguma forma, está sendo mais evangelizado, né? Do que como nunca. Exato. Agora, uma dúvida que eu tenho. A Índia é 6 vezes maior que a população brasileira, né? Estamos falando aí de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Mas a gente vê que o Brasil é o segundo em termos de contaminação. O senhor acha que a Índia tem uma competência, estratégia melhor que do Brasil para atuar à frente dessa questão do Covid? O que explica essa questão do Brasil estar numa condição pior que da Índia? Eu não sei se ele está numa condição pior. Eu sei que muitos dos dados da Índia não vão sair nunca para o mundo. Entendi. Eu não creio que os números estão corretos. Entendi. Né? E eu diria a nível mundial. Mas eu vejo que a Índia, a possibilidade de morte é muito grande. Pelo fato da pobreza ser endêmica, né? Sim. Eu tenho entrado em contato direto com meus colegas na Índia, né? Por causa do DFM, e a gente sabe que a situação não é fácil, e que há muitos, por exemplo, não se conta, Dalit não se conta, Shudra não se conta. Nós estamos falando aqui de 70% da população. Não vai aparecer, como meu filho está dizendo aí, não vai aparecer nas pesquisas. Entendi. Se aqui Amém. a gente tem dificuldade com os números. Imagina um país mais conservado, né? Mais fechado. Exato. Sim. Questão dos missionários. Eu quero cumprimentar a pastora Célia, que está nos acompanhando aqui. A pastora Célia está na Europa hoje, está aguardando, né, abrir as fronteiras para ir para a Grécia, fazer um trabalho missionário na Grécia, e está nos acompanhando. Como que o senhor vê a situação dos missionários hoje, pastor? De que maneira poder ajudar os missionários nisso tudo, sabendo que, acredito que a maior consequência disso seja financeira, né? A economia se restringindo, as igrejas naturalmente se restringindo, o missionário vai também ter os seus apuros, né? Como trabalhar com isso? Então, esse vai ser o grande desafio nos próximos meses, né? Como vai a economia brasileira reagir a toda essa questão de desemprego? Muita gente perdeu porcentagens consideráveis, né, nos seus negócios. Sim. Isso vai impactar diretamente as entradas das igrejas. Nós, como pastores, e que temos 19 famílias no campo missionário, né, lá em diferentes lugares do mundo, e que são sustentados por dólares, ou então euros, a coisa aumentou tremendamente. Imagina, 19 famílias para um orçamento da nossa igreja, significaria, se nós tivéssemos que fazer essa correção, seria uma média de 50 mil reais por mês a mais que nós teríamos que colocar no orçamento. Então, nós tínhamos congelado antes da pandemia o dólar. Quando chegar em tal, nesse número a gente para. Senão a igreja quebra, nesse sentido, porque o nosso orçamento é muito alto. Isso para a nossa igreja. Fique imaginando uma igreja pequena, que tem seu missionário na Europa e que precisa do recurso em dólar ou euro, né?
você vai ter um acréscimo aí de 50% nesse sustento. Então, é um momento de sacrifício, é um momento de cortar na carne, é um momento em que a gente precisa fazer perguntas bem sérias, o que a gente quer realmente em termos de missões. E aí você vai ver quem era sério e quem não é, nesse aspecto de obediência a Deus e não aos homens. Priorizar isso, né? Exatamente. Esse é um momento interessante. Sim. Crítico, né? Interessante. O senhor acha que, em função da quarentena, a gente vê aí os países se blindando, se fechando até para a questão do próprio trânsito, né, aeroportos, né, Estados Unidos não quer receber brasileiro, Europa não quer receber brasileiro, enfim, alguns países já estão declaradamente falando isso. O senhor acha que isso vai trazer também uma grande barreira para se fazer missões, a ponto de missionários que estão, de repente, desses países terem de sair desses países e missionários que querem entrar não poderem entrar? Saulo, eu tenho uma percepção de que vamos voltar ao normal em 1 ano, 2 anos. O mundo não sobrevive sem a interação entre os povos. A economia não sobrevive sem a interação entre os povos. Esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. O que nós temos que fazer é trabalhar, enquanto a pandemia existe, para responder às necessidades urgentes desse momento dos nossos missionários. Mas a ideia é que lá na frente vamos ter um mundo um pouco diferente, sim. A tecnologia vai ser mais importante, sim. A ciência vai melhorar demais por causa da tecnologia, da ciência, vai. Então, eu creio que esse mundo, mais as questões de corpo e Cristo, elas não podem mudar. A igreja ela vai precisar se encontrar novamente, porque as pessoas estão doentes. Doentes espirituais, doentes físicos, doentes que precisam da oração da igreja, do amor, da graça, da paz, desse contato, dessa coisa do abraço. A igreja, para os governos, principalmente dos países cristãos, é uma parceira fantástica, e o governo precisa olhar isso. Dessa forma, ela sempre foi, nas questões sociais, nas questões até políticas para alguns grupos, né? Você vê que a política, assim, não tem o apoio de algumas pessoas, não é que a gente goste desse tipo de coisa, mas isso é uma realidade. Então, para alguns países de cultura cristã, a igreja ela faz uma falta tremenda e ela precisa se encontrar para criar os programas, para tirar mais gente da rua, para fazer as pessoas se sentirem mais dignas, porque só a palavra de Deus ela causa essa transformação numa sociedade. Sim. Então eu creio que sim, a gente vai voltar ao normal, mas enquanto o normal não chega, eu tenho que responder aos problemas de cuidado pastoral das ovelhas. Eu tenho que criar os sistemas que possam chegar até a casa dessas pessoas e ajudá-las a serem igreja dentro de casa. Amém. Então, tem gente que entrou na pandemia com problemas dos seus relacionamentos. E o espaço diminuiu. Sim. E elas estão vivendo esses problemas com intensidade dentro de casa. Então, como é que a igreja ela responde a essa necessidade? E aí nossas lives, nossos estudos bíblicos e tudo isso virtual tem que acontecer. Né? Sim. Amém. O Brasil foi chamado alguns anos atrás, aliás, acho que há vários anos atrás, de celeiro do mundo em termos de missões. O senhor concorda com essa expressão? Isso ainda é real ou não é real? O Brasil é um exportador de missionários no mundo? Olha, eu creio que, em primeiro lugar, a gente precisa rever essa nossa, eu não diria teologia, mas a nossa missiologia. A gente teve uma época que dividiu igreja, Estado, sagrado, secular,
Isso tudo tinha a ver com essa mentalidade de que você é duas pessoas, uma dentro da igreja e a outra fora da igreja. O que eu faço fora não tem nada a ver com o que eu faço dentro. Sim. Então, esse tipo de relação com Deus, ela fazia a pessoa encontrar-se com Ele dentro da igreja e não fora. Então, essa pandemia, ela levou a igreja para fora dela mesma, que ela achava que era igreja, que era o templo. E fez a igreja se tornar igreja entre domingos. E aí, a minha pergunta, né, de volta aí para você, até me ajudar, é se nós estávamos preparados para sermos igreja fora da igreja, no sentido tempo. Porque a maior parte das coisas aconteciam dentro do templo. E os desafios não eram assim. Tanto é que as pessoas viam missões como um programa, não era a própria igreja. Uma extensão, né? Um braço da igreja. Eu diria que não há outro termo que se defina melhor uma igreja do que a missão de Deus para ela. A missão de Deus é: eu vim buscar e salvar. A missão do crente é buscar e salvar. Saiu desse propósito ou fora do propósito de Deus? Está fora do propósito de Deus. Então, quando a gente divide sagrado e secular, igreja e Estado, você elimina da pessoa esse desejo de ser crente onde quer que ela esteja. Aquele jargão, missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Sim. A ideia de que eu sou parte da missão de Deus não importa onde eu esteja. Na minha escola... Nem se eu sou um missionário reconhecido, né? Porque não há um outro chamado senão o de ser discípulo. O Senhor disse isso quando ele vai para o céu, antes de ir para o céu. Ele fala, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazer discípulos. Batizando, ensinando. A gente inverteu o negócio também. A gente ensina para batizar, para depois discipular. O que o Senhor diz é: batiza, discipula, batiza e ensina. A guardar tudo que eu vos tenho. Então, essa ideia de discipulado, que é a missão, a gente deixou de fazer. Nós criamos uma opção que não é o discipulado. Às vezes, o discipulado se torna aquele programa de integração na igreja, né? De 3 meses, quando, na verdade, eu nunca deixei de ser discípulo. Sim. A gente confunde discipulado com dons, com talentos que a gente tem e faz dos talentos coisa principal e maior do que ser discípulo. E eu sou discípulo onde quer que eu esteja. Sim. Seja lá no governo, seja lá trabalhando com a minha mão de obra, o que eu faço, eu tenho que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. E o resultado disso, a missão de Deus na minha vida está acontecendo. Agora, o quão profunda essa missão vai, depende muito da pessoa querer crescer com o Senhor. E quanto mais fundo ele vai, mais ele vai responder a esse chamado de Deus para qualquer lugar. Sim. Né? Eu estive uma vez em Brasília, pastor, na época da presidente Dilma. Eu estive lá, até o pastor Pedro está aí nos acompanhando. O pastor Pedro foi o interlocutor para que isso acontecesse. E nós estivemos conhecendo a presidente Dilma, independente de questões partidárias. Não sou petista, né, nunca fui, mas era presidente da República e, como autoridade, nós fomos conhecê-la e ficamos 2 horas falando com a assessoria dela, depois conversamos com ela. Mas uma coisa que me chamou muita atenção quando nós fomos lá, que o assessor pessoal da até então presidente Dilma disse que em Brasília, no Congresso, pastor não tinha voz profética. Pastor em Brasília era alguém que ia lá e fazia negócio, né? Ele propunha alguma coisa e ele dava alguma coisa em troca.
Eu me lembro que realmente na época até acontecia, veio a lei do aborto, aí os pastores políticos abriram mão de não votar numa lei em favor de que votasse em favor, contra a lei do aborto, enfim, aquela negociata. Né? Isso me entristeceu muito, ouvir do assessor pessoal de uma presidente dizendo que em Brasília, no Congresso, o pastor não tinha voz profética. Né? E aí eu vejo o senhor falando da correlação política à igreja. O senhor acha que realmente isso está acontecendo e precisa mudar? O senhor acha que o pastor no Brasil e fora do Brasil, ele perdeu a sua voz profética, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos? É até bonito de ver um presidente norte-americano tomando posse, impondo as mãos, né, na Bíblia, assumindo publicamente um compromisso de estar aí submetendo-se aos princípios de Deus. O senhor acha que isso está faltando no Brasil? E por que está faltando isso? Olha, eu creio que se você pega o Ocidente, né, nós fazemos parte do Ocidente, ainda que sejamos latinos, mas a nossa cultura ela teve um domínio muito forte ocidental e a gente teve essa tendência de assimilar muito da cultura ocidental na nossa. Você não vai ver cristianismo sem cultura ocidental. Você não vai ver cultura ocidental sem o cristianismo. Então, o que houve foi um distanciamento filosófico que criou com o iluminismo essa cisão entre o que era sagrado, né, e que era parte da vida das pessoas. Isso foi sendo dissecado com o racionalismo e depois o humanismo. Hoje, praticamente todas as instituições que você vê, tanto política como social, econômica, são humanistas e secularistas. Quer dizer, Deus não tem acesso a nenhuma dessas organizações. E quando Deus quer entrar e leva você a querer entrar, como você está vendo aí, há uma dificuldade muito grande. Há leis que impedem isso, porque nós deixamos isso de lado. A gente passou a nossa responsabilidade profética, por censura do governo, seja ele quem for, para o próprio governo. E nós entramos para dentro da igreja e ficamos lá dentro. Agora está sofrendo as consequências, né? É interessante, eu estava lendo um livro, Os 30 mitos que os americanos creem que não são verdades, de Evan Lutzer. E esse livro ele tem um capítulo lá que ele fala do humanismo de uma maneira muito forte, muito profunda. Ele diz que foi até Rowe, que é um pastor que ele menciona, ele vai até a Europa, especificamente a Alemanha, para fazer alguns questionamentos para os sobreviventes da Segunda Guerra. E um questionamento que ele faz foi esse aqui. Aonde estava a igreja, para um velhinho, aonde estava a igreja, o berço da reforma, quando Hitler apresenta o seu projeto de criar uma raça pura, um mundo totalmente dominado? Aonde estava a igreja? Aí o velhinho disse, a igreja estava preocupada com seus programinhas, com suas picuinhas internas, e se esqueceu de fazer uma leitura do que acontecia do lado de fora. Rapaz, eu fui até a igreja de Wittenberg, onde Lutero pregou 2.200 mensagens. Eu conheci lá. Você conheceu? Conheci. Então, eu assisti um culto lá, e depois eu perguntei para o pastor, onde é que está? Onde é que estava aquela igreja? Onde está essa igreja hoje? Que criou uma revolução tremenda na Europa. Os conflitos que nós tivemos depois da reforma, para tirar o governo da igreja, que dominava a igreja, e a igreja de dentro do Estado, foi tremendo. A igreja fez parte disso tudo, as discussões que iam para as universidades, ela se envolvia, a igreja se envolvia com a moral e com a ética da sua época. E criou esse continente fortíssimo, que domina depois as outras culturas. É interessante isso. Ele falou assim, você é pentecostal? Eu falei assim, olha, eu sou um cristão.
Ele falou assim, olha, eu queria te dizer, nós esquecemos duas coisas. A primeira, nós esquecemos da terceira pessoa da Trindade. E a segunda, nós racionalizamos a fé. E com isso perdemos o poder profético na sociedade. O pastor da igreja falou isso? O pastor da igreja disse isso para a gente. Nós éramos um grupo e cada um fez uma pergunta para ele, a minha foi essa. E essa foi a resposta. Esquecemos da terceira pessoa da Trindade e racionalizamos. Se você dá uma olhadinha, o que nós temos de racionalização da fé, parece que Deus não é capaz de fazer mais milagres nos nossos dias. E aí você vê uma pandemia dessa, todo mundo de joelho, aqueles que eram racionais têm que se dobrar, porque não há resposta rápida, a ciência não anda no passo que a gente pensa, então até termos uma vacina, pode ter certeza que vai ter muita oração pedindo a Deus a proteção pela vida. O mundo está se tornando mais espiritualizado e a igreja precisa pegar essa oportunidade que está aí diante dela. Amém. Eu conversei, né, numa dessas nossas lives com um judeu, arqueólogo, o Davi Kerpel, e eu questionei sobre a questão da vacina em Israel. Ele disse que existe realmente essa proposta de Israel estar desenvolvendo a vacina, porém a previsão é de ficar pronto daqui a um ano, né? Até todo o processo acontecer, teste, enfim, legalizar, pelo menos daqui a um ano. Ou seja, nós temos muitas coisas aí para acontecer nesse período todo, né? Muitas coisas, muitos cuidados para a gente tomar, né? O senhor falou dessa questão eu diria, paixão, né? Resumindo essas palavras do pastor, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade e o racionalizar a fé, talvez falta paixão, né? Por parte do próprio cristão. E isso me remete muito àquela história do profeta com Naamã, quando Naamã chega até o rei de Israel e argumenta que ele foi para Israel para ser curado, né? E o rei de Israel interpreta como se aquilo fosse uma ação civil. Naamã estava lá para conhecer o que estava acontecendo em Israel e travar uma guerra, e ele descabela todo. Mas o profeta fica sabendo daquela atitude, daquela situação, e ele manda um recado para o rei e diz para Naamã vir falar comigo. Eu acho riquíssima essa atitude do profeta de trazer para ele uma responsabilidade que talvez não era dele, né? Mas como homem de Deus, ele intervém naquele momento, ele diz, não, deixa ele vir falar comigo, não vai ter guerra nenhuma, deixa ele vir falar comigo. O senhor, como fez Davi diante de Golias, né? Eu quero lutar contra esse Golias porque eu não admito o povo de Israel sendo humilhado do jeito que está sendo humilhado. O senhor não acha que isso, essa paixão, né, está faltando no povo cristão? E por que está faltando isso, pastor? Será que é essa a resposta? A questão da falta da pessoa do Espírito Santo, da comunhão, do valorizar mais e dessa questão do racionalizar a fé? A gente precisa acreditar naquilo que a gente prega. E eu creio que esse é o grande quê da questão, né? Eu tenho a convicção do meu chamado, a convicção de que Deus me trouxe para trazer a salvação dele para essa situação que nós estamos vivendo, seja ela política, econômica, social. E aí, dependendo dos dons que a igreja tenha, né, o corpo tenha, a gente sai pelas ruas fazendo isso, a gente precisa dessa paixão de volta. E eu creio que a gente precisa ler mais aquelas cartas do Apocalipse. A gente está aqui numa série, né, sobre as cartas do Apocalipse. Eu tive o privilégio de pregar sobre a igreja de Éfeso, a carta que, na verdade, não é nem para aquela igreja, é para todas as igrejas, né, que o Senhor está planejando ali. E o Senhor diz algumas coisas interessantes. Na onisciência dele, ele diz, eu conheço as tuas obras. E quando ele fala eu conheço, é porque ele está vendo. Ele está vendo. E ele está vendo onde é que vai dar esse negócio.
E ele vê que muitas das obras que a igreja hoje faz é por interesse pessoal, interesse próprio, financeiro, alguns maus testemunhos que eu e você sabemos que temos no corpo de Cristo. Essa Sim. pandemia está lidando com tudo isso. A gente não consegue dimensionar o tamanho da obra que Deus está fazendo no meio disso tudo, viu, Saulo? Pastor, tem uma igreja em São Paulo, uma Hum. igreja pentecostal em São Paulo. A Nazarena é pentecostal também. Que ela fechou cerca de 140 igrejas nessa pandemia. Né? Dentro de uma visão, muitas vezes, nessa linha que o senhor está falando. Né? A igreja vai ter que rever o seu papel de igreja. Né? Aquela igreja, vamos dizer, oportunista, na pandemia ela perdeu a oportunidade. Ela tem que se rever. Né? Agora, as igrejas centradas, como a Batista do Morumbi, por exemplo, como a Nazareno, eu entendo que ela está se retomando e se reciclando, porque a proposta dela é permanente. Você vê, Saulo, né? Nessa época, a gente foi para o governo do estado aqui, fomos a primeira igreja que fechou, aqui em São Paulo, a igreja do Morumbi. A gente, quando viu que a coisa estava se alastrando, tomamos a decisão na equipe pastoral, Lisânias trouxe o assunto, nós tomamos a decisão juntos, levamos para o presbitério da nossa igreja, um grupo muito sério de líderes, e decidimos, vamos distanciar o nosso povo, porque a coisa pode complicar. E aí fomos para o governo e oferecemos a nossa igreja. Todas as instalações, o espaço físico da nossa igreja. Se vocês querem criar um hospital de campanha para atender a comunidade Paraisópolis, a gente está à disposição. A gente começou a trabalhar com a nossa ONG, com as comunidades ao redor, que eram pobres, carentes, pessoas chorando, buscando a igreja, dizendo, pelo amor de Deus, nós não temos esperança nenhuma. E era gente que a gente sabia que ia ser o foco número 1 do coronavírus. Porque nós temos muitas comunidades carentes onde as pessoas precisam sair de casa para trabalhar, ou vão ser infectadas dentro de casa porque vivem 10, 20 pessoas num ambiente único, aí de 2 ou 3 cômodos. Então, a igreja ela teve que responder sem estar preparada. E a gente tem que se preparar porque, se de repente as finanças decrescem, o trabalho vai triplicar quando a gente voltar. E a resposta da igreja para esse povo que está de olho na gente, porque eles estão de olho. Eles vão perguntar por que vocês fecharam as portas e nunca olharam para nós. Por que vocês, vendo o nosso sofrimento da economia informal, que a gente tem que sobreviver dela, vocês nunca compartilharam nada conosco? Entendeu? Então, eu vi muitas igrejas se fechando, e se fechando também para as comunidades ao redor dela. Quer dizer, não é porque fechou o prédio que vai fechar a igreja, né? Exatamente. Você pode ter uma série de ações, por exemplo, as mulheres da nossa igreja aqui costuraram 5.000 máscaras para distribuição na comunidade. Que legal. Os homens participaram nos projetos que a AMIS, que é a nossa ONG, tem para distribuição de alimentos, material de higiene dentro das comunidades. Eu tenho uma líder comunitária de uma grande favela que liga para a gente, eu ligo para ela, e estou acompanhando essa mulher nesses dias, em termos bíblicos, orando com ela, porque o sofrimento que ela estava tendo de pressão era muito grande. Então, como é que a igreja, no meio de uma pandemia, ela pode se esconder quando ela tem que estar presente? Sim. Essa pergunta foi feita para Lutero, né?
Um pastor manda uma cartinha para ele perguntando: é hora da gente fugir ou é hora da gente ficar? E Lutero teve que expor a palavra de Deus e mostrar que é uma questão de consciência, de chamado. Tem algumas pessoas que não podem fugir. Por exemplo, o médico não pode fugir. A polícia não pode fugir. Tem alguns setores que são essenciais e não fogem. A igreja não pode fugir. Principalmente os seus membros, principalmente para as pessoas que estão ao redor, que observam a gente, o nosso testemunho. A gente se preserva para poder preservá-los. Senão não existe essa coisa do amor ao próximo, né? Sim. Amém. Pastor, a impressão que eu tenho é que no início da pandemia, há 2 meses atrás, a igreja estava mais atuante, mais fervorosa, mais esperançosa. E parece que de 1 mês e pouquinho para cá, houve um abatimento, né? Eu não sei se é uma percepção minha, muito pessoal, muito local, ou se essa leitura ela se estende por todo. O senhor acha que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Saulo é próprio da pandemia, né? A pandemia ela se estendeu muito e as pessoas não estavam vivendo, não tinha esse costume de ficar tanto tempo em casa. Não é nem o fato de estar de férias. No começo era legal. Então havia essa alegria de, pô, estou em casa, estou assistindo o culto em casa. Agora já é exaustivo, né? É exaustivo. Então, se você não tem a tua mente preparada para isso, se você não tem tua devocional, não tem a esperança que só Deus pode dar para a gente, e se não tem essa maturidade de entender que esse tempo aqui faz parte de algo muito maior do que se parece. Se eu não tiver essa esperança, aí eu vou para o fundo. A depressão vem, a ansiedade vem. Sim. A gente começa a esquecer da palavra e aí, meu amigo, o fundo é o limite. Então houve um declínio, mas o senhor acha que isso é normal? Eu acho que é normal, eu acho que aí é onde entra a esperança de nós, pastores, o nosso ministério. Eu, por exemplo, só vou dormir 2 horas da manhã, todo dia. Eu saio dessa live e já tenho que fazer um culto daqui a pouco. E geralmente a gente está buscando os interesses das pessoas que estão vivendo dentro de casa, tratando de assuntos que a gente sabe que vai tocar o coração deles. Porque eles estão sedentos. Está todo mundo sedento. E essa é a hora que a igreja mais cresce. Sim. Porque o verdadeiro avivamento acontece no joelho. Não é quando a gente está junto. Amém. O avivamento ele tem que ser pessoal. Se eu não tiver esse momento de contrição, de quebrantamento, de olhar para mim e ver que eu sou um trapo, e que Deus tem a resposta que eu não tenho. E aí, é como, por exemplo, a 10ª praga. Vai para dentro da tua casa, fica lá dentro. Você vai comer com tua família. E você vai cumprir todos os rituais que eu vou te dar. Passe o sangue nos umbrais das portas. É exatamente isso. Você tem que esperar Deus trazer a libertação. Quer dizer, o milagre é precedido por essa introspecção, né? Não tem jeito. Eu acho que o grande avivamento é você perceber Deus passando na tua vida. Que quando Ele passa, vai mudar. Muito bonito, pastor. Glória a Deus. Amém. Uma dúvida. A gente tem ouvido falar muito de comunismo. China, né? E outros países adjacentes. E a gente não vê nada, ninguém se levantando
se opondo nada disso, mesmo sendo palco de atrocidade, inclusive com os próprios cristãos, igrejas estão sendo fechadas, destruídas. Existe alguma coisa a fazer além de orar ou não existe realmente? Porque isso me remete muito à questão do Estado Islâmico, né? Quando nós assistimos à televisão, tanta mortandade, tanto absurdo, jovens, mulheres sendo levadas escravas sexuais, e o mundo meio que assistindo apático, né? Meio apático. E aí eu até, não defendendo, mas eu acho interessante a postura dos presidentes norte-americanos, que eles trazem para eles uma responsabilidade de defender algo que talvez a humanidade deveria estar defendendo, né? E como que o senhor avalia isso, pastor? Parece uma certa apatia, né? Como que a gente pode estar bem sabendo que tantas atrocidades estão acontecendo? O que fazer além da oração? Tem alguma coisa a ser feita além da oração? Olha, Saulo, eu vejo aqui, eu queria retornar um pouquinho, porque essa tua pergunta é muito importante, né? Eu vejo que nós temos aqui uma luta de poderes. Não é esquerda ou direita, isso aqui, poderes. Quando um brigar com o outro, então agora eu vou fechar minha casa para você. Eu não deixo você entrar mais aqui. E tudo que você gosta, eu não gosto. Então eu bato nas pessoas que você gosta, que são parecidos com você. E que gostam de você tanto que seguem a ideologia que você segue. Então o que você vê hoje no mundo, se você não tem essa percepção de que não é por força nem por violência, quando os Estados Unidos enviava missionários, ele tinha muito mais amigos do que tem hoje. Quando envia dinheiro, quando envia armamentos, quando a gente faz troca de bens, quando o poder tem que ser maior do que o seu. A gente tem que perceber que, muitas vezes, aquilo que você prega não tem nada a ver com essas ideologias. As ideologias, elas são humanas. Por isso que eu não assumo aqui partido de ninguém. Eu tenho o meu partido, como você tem os seus, como você tem o seu. Eu luto pela minha ideologia, né? E a minha filosofia de vida, mas no púlpito eu sou muito sério em ser um corretor, não corretor para promover, mas um corretor mesmo, aquele que exorta, aquele que corrige os erros de uma sociedade pecaminosa. Então, eu não posso me dobrar diante. Quando eu faço isso, eu esqueci a terceira pessoa da Trindade e esqueci a voz profética que a igreja precisa ter. Sim. Você pode ver, tem muita gente que ficou em silêncio na época de Hitler porque recebia do governo. Porque toda a estrutura que ele tinha veio do governo. Resultado, na hora que o governo fala, faça isso, ele tem que ficar de silêncio. É sério, né? É sério isso. Você tem hoje muita gente silenciada na igreja, não só por causa da política, mas por causa de corporativismo. E você sabe do que eu estou dizendo. Gente que não tem poder para pregar uma mensagem de soberania divina, porque tem outras soberanias sobre ele. Achei que na Batista não tinha isso, só na Nazareno. Olha, cara, qualquer lugar que você tenha gente, né, e que você tenha pessoas, você vai ter. Graças a Deus, a nossa igreja tem sido uma igreja bíblica, tem sido uma igreja que, olha, esses papos a gente leva com os nossos líderes, né? Amém. E Deus tem dado para a gente, assim, uma liderança muito séria com relação à Bíblia, né? Como centro do nosso púlpito, né? Eu acho que quando você deixa isso de lado,
é muito fácil você se enveredar por caminhos do poder, da fama, Sim. do prestígio, né? Sim. E se vê Então, amarrado, né? quando eu vejo você, né, falando essa questão do comunismo eu acho que o grande... Lá na Índia, por exemplo, nós fomos. Aquele senhor que eu te levei junto comigo para visitar, Na do faculdade Kanchak, islâmica? isso. Aquele homem é um cientista político formado em Harvard. E ele dizia, caramba, a única chance para o nosso país sobreviver é o cristianismo, porque vocês vêm com amor, vocês não vêm com a espada na mão, nem com armas, vocês vêm com a Bíblia. E vocês ensinam aquilo que Jesus ensinou. Vocês não precisam vir para cá ensinar uma cultura superior. Tragam só Jesus. E que ele viva no meio da gente, no nosso sofrimento, e mude a gente, porque nós vamos mudar esse país. Você entende? Não, eu acho que até a nível de missões, nós cometemos muitos erros no passado. Para nós, sabe, a gente chamar o outro de perdido, incrédulo, você vai para o inferno. A gente batia muito em pessoas de outras religiões, é ou não é, Saulo? Vamos falar aqui a verdade. A igreja se dividia, né? Se enfraquecia, né? Ao invés da gente desfazer sofismas, a gente combatia as pessoas e criava uma cisão, né? Uma divisão, que até hoje eu vejo isso aí como um dos problemas até para muita gente vir para Jesus. Então, Amém, pastor. Oremos, né? Continuemos orando para que tudo se reverta, né? Então, nós temos agora um grande caminho aí pela frente, né? Eu acho que depois da pandemia a gente vai sair com muito mais trabalho e menos dinheiro. Mas mais fortalecidos, né? Mais fortalecidos. Eu acho que os milagres que a gente está vendo agora, aqui na nossa igreja, nós tivemos o Lee voltando, né? Depois de estar infectado, com uma palavra, rapaz, fantástica para a igreja. Você vê a igreja vivendo. Aí Legal. você tem um outro irmão que foi infectado, passou 14 dias entubado, aí volta para casa, rapaz. Isso aqui com oração, 350 pessoas orando dia e noite. Que legal. Aí você começa a ver os milagres de Deus. Rapaz, isso é o que vai fazer a igreja se levantar. Amém. Glória a Deus. Pastor, nosso tempo está se esgotando. Eu quero lhe agradecer mais uma vez pela alegria, pelo privilégio, né? Tinha muito mais assuntos e temas para tratar aqui, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Quero aproveitar e mandar um abraço para o pastor Anderson Carias, que está nos acompanhando aqui. Grande amigo meu. Manda um abraço para o senhor também aí, viu? Grande amigo. Pessoa querida. Está com uma pessoa da família dele também enferma, sério. Pois é. Então, obrigado. Obrigado pelo carinho. Você quer deixar uma palavra aí para todos? Uma palavra final? Nós temos... Não vai dar tempo, pastor. Temos 20 segundos só. Amém. Mas esse vídeo vai ficar disponibilizado no IGTV. Amém, amém. Tamo juntos, hein? Obrigado. Missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Sempre, amém. Um abraço a todos vocês que nos acompanham. Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. E até a nossa próxima live, segunda-feira, 16 horas. Um grande abraço.